povo sacerdotal, povo de Deus, canta ao teu Senhor. Bom dia, desejo a todos saúde e paz. Muitas bênçãos sejam derramadas sobre vós. Hoje, domingo, 1º de novembro, solenidade de todos os santos. Vendo as multidões em vestes brancas, caminhando alegres, jubilosos. Meu irmão e irmã, nós somos assim convidados ao banquete do Senhor, mesa da palavra e da Eucaristia. Cheio de alegria, celebremos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Nós, filhos e filhas vocacionados à santidade, somos convidados a procurar a face do Pai e esperar nele com o coração íntegro, dispostos a acolher a proposta das bem-aventuranças. Faremos comunhão nessa liturgia com as multidões dos que já foram glorificados com Cristo. Iniciemos este encontro de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunicação do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta celebração eucarística, peçamos a conversão do coração, fonte de reconciliação e comunhão com Deus e com os irmãos. E humildemente vamos buscar o perdão de Deus cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe
os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesta solenidade de todos os santos, com alegria, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 Oremos. Ó Deus, fonte de toda santidade, concedei a cada um de nós seguir fielmente a sua vocação, pela intercessão dos vossos santos, a quem concedestes na terra graças diferentes e uma só recompensa no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras de hoje e a primeira leitura, que é tirada do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados, eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi a multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono e adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: tu é que sabes, meu Senhor. E então ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram suas roupas do sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta.
Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente do amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Palavras do Senhor, graças a Deus. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e penais a carregar pesado fardo, e descanso vos darei, diz o Senhor, e descanso vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Meus irmãos, estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de todos os santos. Vendo as multidões em vestes brancas, caminhando alegres e jubilosos, a multidão incontável dos justos, dos santos e santas de Deus. Meus irmãos, hoje a liturgia nos convida a veneração dos santos, a nos identificarmos com a verdadeira santidade. Sede santos como o vosso Pai é santo. Mas para buscar a santidade hoje, é preciso nós, como filhos de Deus, que somos chamados a viver esta santidade, né? Deus quer de nós santos de calças jeans, né? Deus quer de nós que façamos sempre na terra o bem. Deus quer de nós que, ao chegarmos a Jerusalém Celeste, nós iremos o vê-lo tal como ele é. Então as leituras de hoje, dessa solenidade de todos os santos,
nos convida, meus irmãos, principalmente a primeira leitura, que foi tirada do livro do Apocalipse, nos apresenta a visão, o autor apresenta a visão da vitória dos que sofreram martírio e permaneceram fiéis, né, ao projeto de Jesus. O povo fiel, o povo reunido dentre todas as nações, é aquele que faz o caminho do Cordeiro resistindo perseguições, né? O grupo de 144 mil se une à grande multidão para a confraternização numa liturgia universal. Esse grupo se reúne, os santos são os que, independentemente de religião, eles conservaram a fidelidade aos valores do Evangelho e agora eles participam da glória celeste. Assim como todos nós somos convidados a ser santo como o vosso Pai é santo. Essa geração que busca o Senhor são que a Ele pertencem, né? Quem subirá ao monte do Senhor? Todos aqueles que o buscam, todos aqueles que o invocam. Sobre todos aqueles justos descerá a bênção do Senhor. Então, meus irmãos, a santidade hoje, ela está aí. Todos nós, como filhos e filhas de Deus, na tradição universal, na tradição do magistério da igreja, nós somos convidados a viver, a buscar a cada dia esta santidade. Nós somos convidados a adentrar nos átrios do Senhor e vivenciar assim os grandes mistérios de Cristo. As leituras hoje aqui nos mostram essa reflexão. A segunda leitura, que foi tirada da primeira carta de João, a boa notícia é que o presente que ganhamos de Deus é sentir-nos amados como filhos e filhas, né? Então, cada um é objeto do amor e do Pai. Cada um de nós somos conscientes da nossa missão, né? E falar de santidade no mundo de hoje pode sim ser um pouco estranho e inadequado, tá? Mas o que ela é? O que é a santidade? Hoje, o Evangelho nos apresenta um caminho perene da santidade, que é as bem-aventuranças. Bem-aventuranças significa feliz, felizes são vós, né? E nos convida a superar todas as limitações e deficiências, como mostram claramente as ações e aqueles gestos de Jesus, né? As bem-aventuranças é uma contestação de uma sociedade injusta. Felizes, os santos, nós, né? São os pobres, aqueles que põem sua confiança em Deus, né? Felizes são aqueles que caminham ao lado de Deus, né? E não se deixam manipular por ideologias falsas, não se deixam se levar por propagandas enganosas, né? Então, meus irmãos, viver a santidade é isso, certo? Viver a santidade é estar ao lado de Deus, certo? Santo é a vida, certo? Então, todos aqueles santos vivenciaram todos os momentos na vida de Deus e da igreja. O telefone está tocando na nossa transmissão, mas deixa eu tocar. Então, gente, vamos valorizar a vida e defendê-la, tá? Então, felizes são aqueles que são perseguidos injustamente, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque possuirão a terra, certo? Então, esta é a motivação, esta é a primeira motivação que buscamos para viver a santidade do próprio Deus, porque Ele é santo por excelência, tá bom? Fomos criados à sua imagem e semelhança, portanto, essa ideia não é ultrapassada. Felizes somos todos nós, comunidades cristãs,
moldadas pelo Espírito dessas bem-aventuranças. E temos assim essa credibilidade quando procuramos traçar um rumo segundo os caminhos propostos por Cristo. Muitas vezes nós somos massacrados, muitas vezes somos vítimas de uma sociedade injusta, né? De certas línguas que nos atacam, mas nós somos felizes porque nós anunciamos ao Senhor Jesus, né? Muitas vezes, pessoas que não têm o que fazer, ficam sentadas na pracinha, nas calçadas, falando da vida do Padre, falando da vida do próximo, né? Esquecendo que existe um Deus que nos ama, esquecendo da bem-aventurança, esquecendo do amor ao próximo. Mas são pessoas pequenas, são essas pessoas que não pertencem ao Senhor. É essa geração imunda, essa geração hipócrita, fingida, falsa, né? Estou falando isso, e até mesmo no contexto do Evangelho, né? Felizes são vós que são perseguidos. Felizes são vós que são perseguidos por causa do meu nome. Assim diz o Senhor. É porque tem pessoas que não têm o que fazer. Na pracinha, cito o lugar, só não vou citar nomes, né? Na pracinha, não tem o que fazer, ficam falando mal do próximo e até mesmo do Padre. Raças de hipócritas, víboras, sepulcros caiados. Até quando estarei no meio de vós? Assim diz o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nessa solenidade de todos os santos, vamos vivenciar o amor de Deus, vamos vivenciar o amor ao próximo e vamos nos alegrar, nos rejubilar na comunhão de todos os santos e santas de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, apresentamos a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, na solenidade que nos une a todos os santos. Rezemos a Cristo, nosso Salvador e Senhor, dizendo, confiantes, pela e por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Senhor, vós que anunciastes a felicidade dos pobres, fazei que a Igreja, em sintonia com o desejo do Papa, seja pobre para os pobres, nós os pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que proclamastes felizes os perseguidos por causa da justiça, fortalecei e protegei os que se comprometem com o vosso projeto de vida e de justiça, nós os pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que nos alcançartes a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus, ajudai vossos fiéis a reconhecer e respeitar todos como irmãos e irmãs, nós os pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que sois o Salvador do mundo, tornai-nos comprometidos com o cuidado e a preservação da natureza, obra das mãos do Pai e nossa casa comum, nós os pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Vós que sois o Cordeiro de Deus, em cujo sangue muitos lavaram e alvejaram suas roupas, acolhei em vosso reino os mártires e todos os falecidos, nós os pedimos. Por intercessão dos santos e santas, ouvi-nos, Senhor. Atendei, Senhor Jesus, as preces que a vossa comunidade vos apresentou, por intercessão dos santos e santas, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos colocar no altar de Deus as nossas ofertas do pão e do vinho, ofertando a nossa vida, ofertando tudo aquilo que somos e tudo que nós temos, cantando. Quem nos separará?
efetivamente seja proposta pela satisfação Senhor nosso Pai. Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, agora a fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em honra de todos os santos, certo de que eles já alcançaram a imortalidade. Esperamos sua intercessão contínua pela nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Deus eterno e todo-poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais vossos próprios dons. Nos vossos santos e santas, ofereceis o exemplo para a nossa vida, a comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nós é proposto e receber com eles a coroa imperecível por Cristo Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós aclamamos aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito em nome do Senhor. Hosana nas alturas. São 8 horas. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso,
que abençoeis estas oferendas apresentadas a vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós os oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, pelo meu bispo Lucas e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e eleva a voz as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança de suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisóstomo, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos, de toda a nossa família. Dai-nos sempre a vossa paz e livrai-nos da condenação e acolhei os vossos eleitos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitai e santificai estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, Jesus está aqui conosco, eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Me perdoe mais uma vez, o telefone está tocando, é porque está na transmissão e eu não posso atender. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição entre os mortos e da gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai entre os bens que nos deste, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja elevada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz.
Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelo e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por eles, não cessai de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta é a união do corpo e sangue de Cristo que vamos receber e nos guarde para a vida eterna. Felizes somos nós, os convidados, a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, participe, fazendo a sua comunhão espiritual, unindo-se na comunhão de todos os santos e santas de Deus.
Oremos. Ó Deus, que nos refazei com o mesmo pão e nos sustentais com uma só esperança, fortalecei-nos com a vossa graça, para que todos nós, como os vossos santos, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito, e ressuscitemos com ele para a glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você que assistiu essa missa, eu rezei pelas intenções, coloquei na coleta, mas não pronunciei nomes, por esquecimento. Então, essa missa foi rezada nas intenções pelo aniversário natalício do Salles, lá em Pacatuba. Também ação de graças, por graças e bênçãos derramadas na vida de Karine. Também rezei em ação de graças também pelo Bruno, pelo Alisson, também pela passagem do 6º aniversário de falecimento do Padre Leandro. Ação de graças Fátima Rodrigues e família. Também pelo aniversário natalício do Padre Nelson e todos aqueles que pediram orações. Amanhã, dia 2 de novembro, dia de finados, eu irei celebrar às 9 horas da manhã via Facebook e YouTube. Então, você que já tem seu ente querido que já partiu para a casa do Pai, né, que Deus já chamou, você que acessa meu Facebook, deixe lá sua mensagem com o nome da pessoa falecida, que amanhã eu irei rezar pela intenção, né, pela alma do nosso ente querido, nossos entes queridos que já partiram. Amanhã não é solenidade, é comemoração dos fiéis defuntos, mas eu irei celebrar às 9 horas da manhã. E como eu falei na homilia, né, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. Então digo e repito, vocês que ficam aí na calçada, aí na pracinha, né, que se diz pedagoga, né, você até meio antiético, que se diz pedagoga, procure uma vassoura, vá varrer sua casa, vá cuidar da sua vida, né, que Deus cuida da minha, tá bom? Deixe meu nome em paz, tá? Deixe de ser hipócrita, deixe de ser sepulcro caiado, tá bom? Ao invés de ver o meu Facebook para pedir orações e bênçãos, não critique, tá bom? Fica a dica. Que Deus abençoe. Desculpe, gente, pelo desabafo, mas eu tinha que fazer isso. Porque para essa pessoa, são pessoas que não têm o que fazer e ficam falando besteiras. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. Que esta bênção desça sobre vós e permaneça por todo sempre. Amém. Todos vocês um bom dia, um bom domingo, uma boa semana, um bom feriado de amanhã. E amanhã, às 9 horas, a Santa Missa em comemoração aos fiéis defuntos. Ficamos em paz e que o Senhor seja sempre a nossa força. Demos graças a Deus. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios, em missão pela Trindade e coração deste mistério, em águas mais profundas, vamos lançar as nossas redes e sem mais descansar saciaremos nossa sede e sermos uma igreja toda ministerial, na graça recebida junto à fonte batismal. Assembleia